Eu creio de todo o meu coração que o Senhor Jesus Cristo está voltando e Ele vai vir buscar uma igreja madura. Eu creio nesse amadurecimento do corpo. Eu creio em pessoas pregando, eu creio num tempo em que pessoas, talvez como você que está aqui assistindo essa live, talvez você não seja um ministro. Tem alguns aqui que tem chamada ministerial. Glória a Deus, eu declaro você avançando, crescendo. Se você está aqui é porque você quer se aprofundar mais na palavra, quer ter mais convicção naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Eu declaro você avançando em nome de Jesus. Mas eu declaro também sobre aqueles que talvez não tenham uma chamada ministerial, aqueles que não vão para um púlpito, aqueles que não vão ser um pastor, um pregador ou nada do tipo. E eu quero estimular até mesmo você, que tem uma chamada ministerial, para multiplicar essa visão. Nós precisamos de pessoas que queiram se manifestar nessa terra como filhos de Deus e não só como ministros. Porque quando nós tivermos essa geração se levantando, uma geração que não depende da pregação do pastor, que não depende da pregação dos ministros, entenda, eu não quero desconsiderar com isso a mensagem que é carregada por aqueles que são revestidos de autoridade com a unção dos 5 dons ministeriais. O que eu quero aqui é gerar um estímulo dizendo que o mesmo Espírito Santo que habita em mim para edificar a igreja, para ensinar, para cumprir o meu propósito, no ofício em que eu ando, esse mesmo Espírito ele habita dentro de cada um de nós que fazemos parte da igreja de Cristo. E quando você sai, nós estamos aqui numa aula, eu tenho uma chamada específica para ensinar a palavra de Deus, mas quando você sai de uma aula dessa e você vai para a academia, você vai no mercado, ou você está no seu ambiente de trabalho, você é filho de Deus naquele lugar. E nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender que essa responsabilidade de ministrar a palavra, de transmitir o evangelho é de todos e não só de alguns. E eu creio nessa maturidade do corpo de Cristo, inclusive essa é a minha proposta. Eu não ensino escatologia, irmãos, para uma meia dúzia de superministros que querem aprender para ensinar escatologia num seminário. Não. Tem pessoas até que possam ter uma chamada e glória a Deus, essas pessoas serão servidas do mesmo jeito, mas o meu propósito é ensinar a escatologia de uma maneira simples, de uma maneira clara, que qualquer pessoa possa entender, independente do seu tempo de igreja, independente do seu cargo ou status ou patente ministerial, independente da função que lhe é atribuída dentro da sua igreja local ou dentro do corpo de Cristo, porque é um assunto importante e vital, é um assunto que nos ajuda a ancorar o nosso coração na eternidade. Eu vou te dizer uma coisa, eu creio nesse tempo para pessoas prosperando de maneira sobrenatural e extraordinária. Eu creio nisso. Eu tenho estudado a vida de grandes avivalistas, né, e de pessoas que incendiaram a sua geração. Quando você olha para a vida daquelas pessoas, elas viveram curas, elas viveram milagres, elas viveram prodígios, elas viveram sinais. E muitos deles começaram no meio do anonimato. Então quem sabe você aí não tem uma chamada para ser um grande avivalista. Quem sabe aí você não é alguém que tem uma chamada para alcançar as pessoas desse mundo de maneira poderosa, de maneira específica. E eu quero dizer também, independente da chamada ministerial, como eu estava dizendo, eu creio que todo cristão ele pode sim manifestar esse poder.